capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. O que tinha 2 ganhou mais 2. E o que recebeu 1 cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro. Depois de muito tempo, o senhor dos servos voltou e acertou contas. O que recebeu 5 trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos e eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. Fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não planta, junta onde não semeou. Por isso tive medo, escondi o talento no chão, e aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse, recebesse de volta e com juros. Tirem o talento dele e o entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Tem frase mais escatológica do que essa, né? Choro e ranger de dentes. Bom, para entender a parábola dos talentos, você precisa começar a ler o texto do capítulo 24 de Mateus. Porque Jesus está fazendo um discurso profético, falando da sua volta e das coisas que ele diz que vai acontecer. E as parábolas, como nós já sabemos, elas completam, explicam, né, fazem comparações e trazem clareza sobre o que está sendo ensinado antes. No domingo passado, nós falamos sobre a parábola das 10 virgens. E quem estiver assistindo depois pela internet, no canal, eu vou colocar na descrição do vídeo o link da parábola das 10 virgens, para você poder assistir todas as explicações anteriores. Porque nessa passagem de Mateus 24 e 25, Jesus fala de 3 parábolas, parecido com o que acontece em Lucas, quando nós estudamos as parábolas da graça. Jesus estava comendo com os pecadores, e aí ele conta 3 parábolas para explicar o que ele estava fazendo. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E agora, em Mateus 24 e 25, ele conta 3 parábolas. A parábola do servo mau, a parábola das virgens loucas e das prudentes, e agora a parábola dos talentos. Portanto, elas só têm sentido se forem lidas e compreendidas juntas. Tá bom? Não adianta você separar a parábola, porque tem muita gente que pega a parábola dos talentos para falar de vocação, né, de dom. É você que está enterrando o seu talento, como se talento do texto de Mateus tivesse a ver com o talento para tocar um instrumento. Não tem nada a ver uma coisa com o talento, é uma quantia financeira no texto, historicamente. Então é uma parábola sobre recursos, sobre finanças, sobre investimento, sobre prudência para investir e sobre negligência para investir. É sobre isso, não tem nada a ver. Você que está, quantas vezes a gente ouviu isso? Eu devo ter ouvido milhares. Você que está enterrando o teu talento. Nada disso. Errais por não conhecer as Escrituras. Enfim, antes de começar, né, sempre lembrar as nossas regrinhas para estudo escatológico, que são importantes. Né? Escatologia é uma palavra que a gente usa para falar sobre as últimas coisas. Né? O estudo das últimas coisas, escato. Últimas coisas, último tempo, tempo do fim, última hora. Né? Tem várias passagens, escatocronos, última hora. São textos que falam
sobre cumprimentos. E no domingo passado eu expliquei que a Bíblia é cheia de momentos escatológicos, onde Deus faz uma previsão, o tempo passa, aquilo acontece, então é um momento escatológico. Os momentos escatológicos estão conectados entre si, até que o grande plano de Deus redentor se cumpra de forma final, lá em Apocalipse, no último capítulo, quando Jesus declara: eis que faço novas todas as coisas. Então todo o plano de Deus redentor, que começa lá em Gênesis, passa por várias fases e se concluirá de forma total em Apocalipse 22, quando Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. Então tem um plano grandão. Dentro desse plano macro, gigantesco, tem vários pequenos planos acontecendo. Um contribui para o outro, certo? Então tem um plano de Deus para a libertação de Israel do Egito, quando o povo de Israel sai, momento escatológico, quando o mar se abre, né? Momento escatológico, cumpriu-se um plano. Tem um plano de Deus para Israel, tem um plano de Deus para os outros reis, tem um plano de Deus para a vinda do Messias, quando Jesus nasce, cumpre-se aquele plano. Tem o brado na cruz, está consumado, cumpre-se outro plano. Quando o Espírito de Deus desce, Atos 2, cumpre-se outro plano. Tem várias coisas que Deus programa, quando elas acontecem, são momentos escatológicos da Escritura, porque são momentos em que o plano se fecha. Deu para entender? E aí você tem um plano gigante, que é o plano redentor, que vai terminar e vai começar uma outra etapa, quando Jesus diz lá: eis que faço nova todas as coisas. Bom, você pode não concordar com as interpretações, que são muitas interpretações, mas você não pode negar o que está na Bíblia. Então, quando a gente está lendo os textos, estudando, eu não posso negar o que está escrito, certo? Então, eu não posso negar que talento nesse texto tem a ver com dinheiro. Eu não posso negar porque está escrito: devia ter procurado um banqueiro, ele diz. Não posso negar isso, dizer que é dom. Não é dom, poxa. Não posso, da mesma forma que eu não posso negar que está escrito, eu posso adotar qualquer linha de pensamento, mas também não posso acrescentar coisas na Bíblia. Como uma vez eu vi um camarada pregando, dizendo que o camarada que enterrou o talento tinha uma boa intenção, queria fazer algo bom e foi abençoado. Pô, está escrito o contrário, que ele foi chamado de servo mau, infiel. Por fim, eu posso acreditar em qualquer coisa, irmãos. Já contei para vocês que eu conheci um cristão que disse que viajou numa nave interplanetária. Foi na pedra da Urca lá, a nave desceu, ele entrou. Tem uma pastora aí no Instagram falando que foi arrebatada, foi até os anéis de Saturno, a unção da Rita Lee, nos anéis de Saturno. Eu posso acreditar em qualquer coisa. Posso acreditar. Só que eu tenho que assumir que a minha fé é uma opção pessoal. Como acontece no Adventismo do sétimo dia. Que eles ensinam, né? Muitos cristãos adoram os adventistas, tem gente até que acha que a gente tem a mesma fé, né? Mas os adventistas creem que Jesus já voltou. Eles creem que Jesus já voltou. Se você não acredita no que eu estou dizendo, eu posso deixar aqui também no histórico do vídeo, os links sobre o adventismo e suas principais crenças. Então você pode acreditar nisso também, pode matar no peito e dizer: eu acredito nisso. Ok, mas aí você tem que assumir o que você acredita. Isso é importante para nós. O problema dos falsos mestres é confundir a mente das pessoas. Então a gente precisa ter clareza no que acredita. Se você tiver clareza no que acredita, está tudo certo. Está tudo certo. Eu não posso dizer que a Bíblia diz, não diz, deixou de dizer, né? Transformar a Bíblia num manual místico ou num manual político, né? Não posso fazer isso. Inventar coisas, isso eu não posso. Então, antes de falar da parábola, vamos do início, lá do sermão, para lembrar rapidinho, né? Se é que é possível fazer isso rapidinho. Primeiro, Jesus começa, Mateus 24, quando os discípulos falam para ele sobre o templo, ele diz: ó, digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra. Aí Jesus, a partir dessa frase, ele começa a falar sobre tudo que vem logo em seguida, e nós vimos já nas passagens, que é logo em seguida mesmo, assim, num período de 40, 50, 60 anos, foi um caos na Europa e na Ásia. Guerra, rumor de guerra, ataques, vulcões, terremotos.
falamos aqui sobre cidades inteiras que desapareceram, como nós chegamos a ver, inclusive, recentemente, no início da década. Você lembra daquele tsunami que teve na Ásia? Depois teve um outro no Japão. Esse último do Japão, que é mais recente, algumas ilhas desapareceram completamente. Desapareceram. Eu vi até um documentário sobre um camarada que ele é mergulhador e ele trabalha com isso. Ele mergulha naquela região procurando peças e coisas, pertences de pessoas que desapareceram. Eles não sabem nem a quantidade de pessoas que sumiu no fundo do mar. Então tudo isso houve, fora os incêndios, né? Fora os conflitos internos no próprio Império Romano, coisas que Jesus falou, guerra, rumor de guerra, tudo isso ele foi dizendo, terremoto, peste, né? Então nós falamos sobre isso bastante na parábola das virgens, e Jesus mostrando que isso faz parte da rotina a partir de agora. Isso é bem interessante, né? É como se ele dissesse, agora que eu vim, agora que eu cheguei e separei o justo do injusto e selei a história, né? Porque quando ele consuma, quando ele termina a sua obra na cruz, está resolvido o problema. O condenado está condenado, o salvo está salvo, eternamente. Fechou o negócio. Então ele falou, agora que o negócio está resolvido, daqui para frente, nunca mais vai ficar tranquilo. Vai ser um conflito, no mundo tereis aflições, vai ser aflição do início ao fim. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui alguma vez, eu acho que não. No século XIX, na época do Iluminismo, né, e esse nome vem da ideia de luz, a luz do conhecimento, das academias, da ciência, da cultura, os cristãos da Europa acreditavam que eles já tinham chegado no auge, que era assim, um momento de paz. E que Cristo ia ser glorificado porque o mundo estava numa fase incrível. Tem vários relatos sobre isso em vários textos diferentes. Ninguém poderia imaginar que viria o século XX. Quando o século XX veio, acabou a paz. Né? A Revolução Russa, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra na Ásia, a Guerra na África. O século XX foi uma confusão. Parecia que estava indo tudo bem. De repente a coisa degringolou, como Jesus falou. Que a partir daquele momento, vocês acham que isso aqui é eterno? Nada disso vai ficar. Tudo isso nós falamos na outra parábola. Se isso não bastasse, se notícia ruim, pouca bobagem, Jesus vai dizer o seguinte, que eles nem imaginam o massacre que virá sobre os hebreus logo depois, sobre os israelitas, sobre os remanescentes. Já são remanescentes, porque são os que sobraram de todos os exílios, de toda a história anterior, e Jesus então vai dizer, do versículo 15 ao 22 de Mateus 24, que vai ser um massacre horrível, que não vai sobrar nada, que os romanos vão acabar com os israelitas, e é isso mesmo que acontece. Os romanos acabam com tudo. E Jesus vai dizer o seguinte, isso é só o começo, não se assustem, não fiquem desesperados, porque vai ser assim de agora até o final, só que no final eu venho para governar sobre toda a terra. E aí ele termina o seu discurso profético falando dos cumprimentos, né? De todas aquelas coisas que estão vindo. Vai ter perseguição, vai ter fenômeno natural, vai ter guerra, vai ter tudo, de agora até o final, mas no final eu venho. E ele fala sobre o tempo pertence ao Senhor, ninguém sabe quando será, apenas o Senhor. Então o que Deus está dizendo? Que tudo isso vai acontecer e que essas coisas estão no controle da mão de Deus. Então os que amam o Senhor, os que nasceram de novo, os que creem, os que são salvos, os que têm paz no seu coração, porque se reconciliaram com Deus, não precisam ter medo, porque mesmo que o ladrão venha, não te pega de surpresa. Aí ele fala sobre o ladrão. Falamos sobre isso também. A vida do ladrão é surpreendente para quem não espera. Você está ali com a casa aberta, a janela aberta, tudo tranquilo, assistindo televisão, você não está esperando nada, você está seguro. Agora, o camarada que espera o ladrão, ele está vigilante, ele está atento. Então, tudo o que acontece é sinal. Nesse sentido, não sinal profético ou sinal místico. Tudo o que acontece é sinal, porque tudo te faz lembrar que a sua vida não está ligada a este mundo, que você não é mais
cidadão desta terra que você aguarda novos céus e nova terra. Qualquer coisa senão. Não importa. Guerra, rumor de guerra, peste, Covid, a gente sofre, a gente chora, a gente lamenta, a gente perde, mas os crentes não temem. Não temem. Eles morrem de cabeça erguida se for preciso. Aqui no Brasil, alguns meses atrás, se falou muito de perseguição religiosa, porque os prefeitos estavam fechando as igrejas. Irmãos, os cristãos do Brasil não sabem o que é perseguição religiosa. Não tem noção do que estão falando, não. Converse com os missionários, os líderes e coordenadores das agências missionárias que estão ali naquelas janelas, né, do mundo, da igreja perseguida, onde os cristãos são emparedados, desaparecem, são fuzilados. Esses cristãos que são perseguidos mesmo, eles não temem a morte. Pelo contrário. Inclusive em Atos dos Apóstolos, os discípulos são presos, né, já apóstolos, são presos, humilhados, esbofeteados, apanham pra caramba, estão todos quebrados, depois eles se reúnem, oram e agradecem a Deus pelo privilégio de terem sofrido pelo nome de Jesus. Eles estão curtindo esse negócio. Que honra, eles dizem. É uma honra participar dos sofrimentos de Cristo. Então os cristãos não têm medo. Por isso que a escatologia é legal, é boa. Por isso que ler Apocalipse, para os crentes, é bom. Toda essa ideia de fim do mundo, de caos, de rua abrindo e demônios saindo voando igual morcego, tudo pegando. Isso é coisa de filme, irmãos, de ficção. Isso é coisa de quem não crê, de desespero. Isso é coisa de quem... Para os cristãos, o fim é a nossa vitória, né, irmão? Amém. É a nossa vitória. A gente quer mais que o fim aconteça. Quanto mais demora, mais angústia isso nos traz. Os cristãos não têm medo. Os que têm medo são os que não creem. São os que não conseguem perceber que o reino de Deus se aproxima. É o que Jesus disse a Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então não consegue ver. Nesse sentido, cumpre-se o texto que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque esse amor, ele está condicionado à circunstância e não à sua fé legítima. Os que creem não dependem da circunstância. Estão crendo, e estão crendo do início ao fim, e vão continuar crendo até o final. E é disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está falando. Com muita clareza, com muita assertividade, muitas coisas que Jesus declara se cumpriram historicamente, fatos comprovados historicamente. Bom, a Bíblia diz que os que creem têm esperança, como diz o Salmo 130, nós esperamos pelo Senhor mais do que os guardas esperam pelo amanhecer. Uma analogia perfeita das sentinelas em cima dos muros no tempo de batalha. De noite é um horror. Quando o sol nasce, puxa vida, a esperança. A batalha famosíssima da obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, quando Gandalf, o mago branco, diz: espere pelo amanhecer, resistam bravamente durante toda a noite, porque eu virei ao amanhecer. Coincidentemente, né, o texto faz menção, ou propositalmente faz menção ao conceito bíblico, até porque o nosso Senhor é o sol da justiça. Ele é o nosso amanhecer. Amém. E a Bíblia também diz, no mesmo texto, que o verão é certo. Olhem para a figueira. A figueira não é Israel. Em momento nenhum o texto diz que a figueira deve ser comparada aos israelitas. Essa interpretação é possível, mas é alegórica. Você pode adotar ela desde que você assuma. Eu acredito assim, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus dá o exemplo da figueira para dizer o seguinte: a figueira vai dar fruto na estação, porque a estação vem, o tempo vem. Então o tempo é certo, o verão é certo. E isso vai nos lembrar a declaração de Pedro: as promessas do Senhor não demoram, ainda que muitos achem que ela demora, mas ela se cumpre. Por quê? Para o nosso Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então Pedro disse: não se preocupe. Jesus também diz que a vida segue, como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, a vida comum. Jesus dá um exemplo do cotidiano, a vida segue. Então, nada de achar que o mundo vai ficar
laranja, que a lua vai ficar vermelha, essas coisas que acontecem. A lua muda de cor, os crentes já estão chorando, já de joelho. Meu Deus, é agora, o Apocalipse, o anticristo vem montado num gafanhoto gigante. Todo esse medo é medo para quem não crê, é surpresa para quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo está tranquilo. Então o ladrão pode vir à vontade que a casa está trancada. Está trancada com cerca de 200 mil volts. Ele vai morrer queimado lá. Nós estamos esperando pelo Senhor. Lembra da parábola? O servo fiel esperava, o inútil não. Ele não vem mais. As virgens prudentes esperavam, as loucas não. É isso. Os que amam o Senhor esperam por Ele, os outros não. É disso que Jesus está falando, é nesse sentido que Ele dá os exemplos, e é aí que entra a parábola dos talentos. Ok? É assim que a gente tem que ler o texto. Jesus conta 3 parábolas, do servo fiel e do servo mau, das virgens prudentes e das virgens insensatas, que as versões mais antigas vão chamar de loucas, né? E a parábola dos talentos, que nessa versão que eu li, que já é uma versão mais contemporânea, melhorada, já fala sobre banqueiro, sobre investimento. Nas versões mais antigas fala sobre granjear, né? Granjeei. É lógico, o cara está usando a linguagem da agricultura, né? A linguagem do campo. Aqui o camarada já deu uma melhorada para a gente, já está nos ajudando. Sobre o que essas parábolas falam, irmãos? Elas falam de salvação e condenação. Os que esperam estão salvos, os que não esperam estão condenados. É disso que eu estou falando. Joguem ele. Lá tem outra parábola que fala do... Como é que é o nome? Chame o verdugo, né? Cara, chame o verdugo. Eu fico imaginando aquele cara gigante com uma máscara assim, né? Chame o verdugo. Verdugo é nome de lutador de MMA. Verdugo. E joguem ele na fornalha que nunca se apaga. Os crentes adoram isso, irmão. O crente adora essas coisas de Satanás, fornalha que nunca apaga, né? Fogo que não apaga, e bicho, né? Como é que é aquela música? Comida de bicho? Não tem essa música? Fulano não deu glória. Antigamente se dizia isso. Não vai dar glória a Deus, não, irmão, vai ser comida de bicho. Por causa do texto lá que fala de... Não toca não, ele já quer puxar o comida de bicho. Mas ficou animado. Os crentes adoram esse caos, mas os servos de Deus não experimentarão esse caos, eles estão salvos. Os que não creem estão condenados. Na parábola do servo mau e do negligente, ele fala sobre abuso, né? Abusar dos bens do seu senhor. Na parábola das virgens, ele fala de negligência total. Então, depois eu vejo o negócio do óleo, não estou nem aí. E agora ele vai falar sobre finanças, bens e investimento. O servo mau, que enterra o talento, ele não se importa. O dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele. Então você enterra. Linda. Essa miss. Bom, então a parábola fala de quê, né, Cléber? Caramba, você fica confundindo na minha cabeça, eu aprendi a vida inteira de um jeito. A parábola fala sobre o quê? Ela fala sobre mordomia. Os servos de Deus, que amam a Deus, agem com mordomia, com cuidado, com zelo, com respeito, com dedicação, com temor, com carinho. Quando a coisa é sua, você cuida, não cuida? Quando é de alguém que você ama, você também cuida, não cuida? Mas quando você não liga, né? Dane-se, não é assim? É só isso. É só disso que Jesus está falando. Quando a gente gosta da pessoa, né? Você quer saber uma coisa que eu aprendi durante muitos anos? Isso não está escrito em lugar nenhum. É só um feeling, tá? Não quer dizer que é verdade. É o meu feeling e algo que eu já compartilhei com outros líderes e a gente percebe. Se você quer saber como está a espiritualidade de uma comunidade cristã qualquer, de qualquer linha de confissão, quer saber como é que ela está, você chega na igreja e olha para a igreja. Está suja, tudo quebrado, banheiro imundo, tudo de mau jeito. Você percebe o quê? Que as pessoas não estão ligando. Não estão ligando para nada.
Então, a própria estrutura física da comunidade, ela já dá sinais de decadência. É mais ou menos o que acontece na nossa casa. Quando você está curtindo onde você mora e a convivência com as pessoas está boa, você se importa. Você limpa, você cuida, você quer melhorar, quer dar cor. Mas quando as coisas não estão bem, você vai deixando estragar. E essa coisa da mordomia, ela é tão assim, consistente, tão verdadeira, que isso toca até na nossa vida. Quando as coisas não estão bem, a gente vai se deixando estragar também. Já não se cuida mais, já não toma banho há dias, é um horror. Já não penteia o cabelo, já não liga mais para como se veste. Não se importa. Porque o importar-se, o cuidar, o tomar conta, o zelar, isso tem a ver com amor. E só ama o Senhor aquele que nasceu de novo. Então faz tudo com carinho. Isso não tem a ver com riqueza. Você pode ter uma comunidade simples, num lugar pobre, como você pode ter uma casa simples de uma pessoa pobre. Você chega lá, a casa é limpa, bem cuidada, as coisas no lugar. A pessoa cuida da maneira como ela pode. Mas quando não se importa, quando não tem cuidado, deixa quebrar, deixa destruir, deixa isso, deixa enterra. Isso aqui não é meu, pô. Terra esse negócio. É disso que Jesus está falando. Os fariseus não amavam o Senhor. Eles queriam mais que tudo se explodisse. Os leprosos, as mulheres, os doentes, Jesus, discípulos, dane-se. O negócio é não tocar na religião. Não se importa com ninguém. Jesus se importava. É assim que Jesus demonstra quem Ele é. E é assim que os servos de Deus são. Jesus via a multidão sofrendo e sentia compaixão. Aquilo incomodava Ele. Deveria incomodar a todos nós, o sofrimento, a dor, a doença, a injustiça, porque tem a ver com Deus. Mas quando você não liga, então Jesus está dizendo o seguinte, que o cara que enterra o talento que lhe foi confiado, ele não liga porque ele não me ama, ele não me conhece. Se conhecesse, se a virgem me conhecesse, ela mantinha a lâmpada abastecida de óleo para qualquer momento. Ela ligou, na hora a gente vê, na hora vem, na hora vai. É disso que a parábola está falando. Vocês estão preocupados com as pedras que vão cair, com os reinos que vão chegar, com o vulcão que vai explodir? Está preocupado com o anticristo? Isso não importa. O que importa é saber se esse coração nasceu de novo. Isso é que importa. O anticristo vem ou não vem, que diferença faz? Todo esse comportamento, essa pseudo-religiosidade, essa pseudo-preocupação, revela a nossa indiferença com o Senhor. Aí tem um ataque do Hamas contra Israel. Aí os crentes acordam de manhã, nossa, o mundo está acabando. Jesus... Eles nem se preocupam, nem com o Hamas, nem com Israel. Bobear nem sabe onde fica no mapa. Não tem a menor preocupação com isso. Com nada. Na verdade, eles estão pensando neles. Estão pensando, as virgens estão pensando, divide comigo aí, deixa eu entrar. Estão pensando nela. Porque a queda tornou o homem egoísta. O homem, criatura, egoísta. Quem fez isso, Adão? Foi ela. E você quem foi? Foi a serpente? E você, a serpente, quem foi? Pô, vou achar um outro animal aqui para culpar. Foi o guaxinim. Ou o ornitorrinco. Com esse nome, ele deve ser culpado de alguma coisa. A queda torna o homem egoísta, preocupado com ele mesmo. Mas o reino de Deus torna o homem compassivo, porque expressa o que Deus é. É disso que Jesus está dizendo. É sobre isso que Jesus está falando. Vocês lembram da passagem que fala nas Escrituras sobre o dia que Jesus estava numa casa com Marta e Maria? Maria ficou ali aos pés de Jesus, enquanto Marta, servindo a Jesus, estava mais preocupada com outras coisas e criticou Maria por não colaborar com ela. Estava pensando nela, não no que Cristo representa. E Jesus diz para ela, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ele é a melhor parte. Ninguém deveria estar preocupado com o terremoto, maremoto, anticristo,
Palestina, Israel, Covid, a nossa única preocupação deveria ser o seguinte: quando todo esse troço acabar, o Senhor vai estar aqui comigo? Essa que deveria ser a nossa preocupação. Vou estar aqui. Então tá bom, então tá tranquilo, então eu vou ficar aqui. É disso que Jesus está dizendo. É sobre isso que ele está falando o tempo todo. O Evangelho, ele é infinitamente mais do que o ingresso para a vida eterna. O Evangelho tem a ver com algo que muda o coração dos homens, como está escrito em Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vida do Evangelho, ela muda a mente do homem, ela transforma o homem caído em mordomo de Deus. Tem um versículo de Provérbios que diz que o justo zela pela vida dos seus animais. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. O amor pela natureza, o cuidado com os animais, com o próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vocês já repararam que nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, 6 mandamentos têm a ver com o outro. Não cobice, não roube, não mate, cuide, não calunie. São 6 mandamentos dos 10 voltados para o próximo, porque essa é a expressão da própria presença de Deus. Da própria presença de Deus. Tem a ver com aquilo que está dentro do coração do homem. Deus transforma o relacionamento do homem, a relação do homem com as outras coisas. O novo nascimento muda a forma de pensar, muda a maneira de pensar. Nas 3 passagens, nas 3 parábolas, o Senhor, o noivo, eles demoram. Tem um tempo aí. É mais ou menos o que a gente está vivendo aqui. E que coração vai se esfriar? O que pode acontecer a ponto de tirar de nós o amor que nós temos por Deus? A possibilidade de não estar na igreja, o fechamento das igrejas, a transmissão pela internet, isso vai nos tirar o amor que nós sentimos pelo Senhor? Vai nos fazer esquecer dele? Esquecer quem ele é? Que tipo de relação é essa que nós temos? Provavelmente nós nunca o amamos. E o que são os talentos? De novo, não tem a ver com saber tocar violão. Você que está aí sentado, sabe tocar violão. Não tem músico na igreja. Você que é professora, não tem professor. Os pastores choram, apelam, reclamam, como se o talento tivesse uma relação com o dom. Na verdade, o talento tem a ver com qualquer coisa que Deus confia ao ser humano. Tem a ver com recurso. E aí, o nosso recurso também pode ser o dom. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Tem a ver com coisas naturais, com coisas sobrenaturais, com coisas do cotidiano que Deus nos confiou para fazer. Há um contraste claro entre serviço e negligência. Servir, entregar, fazer e ser negligente. Deixar para lá. Nesse sentido, o amor nos leva a servir. Então, quando o Senhor entrega os talentos, que são recursos, nesse caso da parábola é dinheiro, o que eles pensam rapidamente? Puxa, que honra, que coisa boa, que coisa séria, né? Eu não posso ficar com esse dinheiro parado, eu tenho que fazer o dinheiro render. Ele me deu de um jeito, vou entregar melhor. Mostrar que eu me preocupo. Vou cuidar desse dinheiro como se fosse meu, que é o que todos nós faríamos. Deixa no banco, deixa na poupança, deixa no investimento, compra um imóvel num lugar valorizado e entrega ele pelo melhor. Então, o prazer de servir ao seu Senhor. Vocês viram a declaração do servo mau? Eu tive medo. Sei que você é brabo, sei que você é ruim, sei que você cava onde não tem, colhe onde não plantou. Eu tive temor, escondi. Tem alguma coisa muito errada. Eu já ouvi várias vezes, em vários cultos, em várias reuniões, irmãos falando: está pensando que servir a Deus é fácil? Servir a Deus é duro, tem que pagar o preço, tem que sofrer. E os irmãos... Eu já vi isso muito, irmão. Estou velho nesse negócio já. Nossa, o pessoal curte.
Mas que isso, irmãos? Que reino de Deus é esse? De sofrimento, de dor. A vida já nos impõe muita dor. O fardo do nosso mestre é leve. É leve. Glória a Deus. E a obra de Deus, servir a Deus, não nos causa dores, como diz o texto bíblico. Toda a vida já é difícil. A gente já chega aqui no culto domingo com a cabeça cheia. E é nesse momento que nos reunimos e que nos abraçamos e que oramos uns para os outros, cantamos e lemos a palavra, que o Espírito de Deus enche a atmosfera desse lugar e traz leveza ao nosso coração. Amém. Ele nos lembra quem somos e quem o Senhor é para nós. Isso traz refrigério, traz consolo e nos fortalece para seguir em frente. Que conversa é essa de que Deus vai pesar a mão? Quando de Deus pesar a mão, imagina Deus enfiando a mão na minha cabeça. Vem aqui, moleque. Vem aqui que eu vou te dar um tal. Se Deus me der um tal, eu vou parar onde? Lá nos anéis de Saturno. Na unção daí está ali. Vou parar lá. Como? Imagina Deus pesar a mão. Vocês também vão se lembrar de um texto lá do Antigo Testamento, numa época em que Davi estava muito doido, descompensado, poder subiu a cabeça. É claro, Davi é com a gente. Todo ser humano, poder subiu a cabeça. É do ser humano. Poder subiu a cabeça e ele resolveu fazer um monte de coisa que não deveria. Não vou dar o spoiler, depois a gente vai ver. Davi, então, toma decisões erradas e Deus fala assim, escolhe o que você quer. O bicho vai pegar agora. Posso matar todo mundo agora, posso matar todo mundo depois, posso matar todo mundo com uma praga, posso trazer inimigos, eu posso eu mesmo vir aqui, arrebentar tudo. O que você acha? Palavras duras, que muitos cristãos hoje, influenciados pela pós-modernidade, né? Nossa, quanto ódio! Não entendem a Escritura. E Davi fala assim, é melhor eu cair na mão do Senhor do que na mão dos meus inimigos. Porque na mão do Senhor eu vou sofrer, mas sempre haverá misericórdia. Você vê a consciência do cara? Ele sabe que até quando Deus pesa a mão, o pesar de mão de Deus para com os seus servos, também traz com isso misericórdia. E graça, irmãos. E graça. Adão, Eva, a humanidade, rompeu com o Criador do paraíso, era para ter acabado tudo ali. Deus os chamou, Deus os corrigiu, Deus os vestiu, Deus deu uma promessa. Eles eram para ter saído dali destruídos, saíram com uma promessa na mão. Vai nascer de você, Eva. Pode esperar. Nascerá de você um que pisará na cabeça da serpente. Do juízo sai a graça, porque, como diz a Escritura, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sempre. Então, nesse sentido, nós servimos. Agora, quando o cara não ama Deus, o que acontece? Ele se torna o coração dele egoísta. Então ele enterra. Ele enterra porque ele não liga. Porque ele não está nem aí. Ele não está nem aí, não faz parte. Não tem conexão com o Senhor, não se importa. Quando Jesus está contando a parábola e fala do camarada que enterra o talento, Jesus faz uma citação fortíssima, né? Ele vai dizer o seguinte, a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Parece até coisa de fada, não tem? Quando a fada balança o condão, olha então, a quem tem será dado, até quem não tem será tirado. Parece a coisa de conto de fada. Mas o que pode tirar do que não tem? É um texto assim, difícil de entender, se você ler a parábola fora da pregação de Jesus, fora do seu contexto. Mas ela está perfeitamente explicada. Quem nasceu de novo, só tem quando dá. Para nós cristãos, o ter é não ter, é doar, é entregar, é servir. Por isso que Davi declara em Crônicas 29:30, das tuas mãos recebemos, para as tuas mãos devolvemos. Tudo que está diante de nós, Senhor, veio de ti. Que daremos ao Senhor, se tudo vem do Senhor? Então, para o novo que nasceu de novo, para o que é cristão, e essa é a natureza dos que creem, você só tem, realmente tem, quando não tem. Então agora você vai entender outros textos ainda. Quem quer ganhar a sua vida tem que perder.
Quem quer liderar tem que servir. Quem quer estar na frente fica atrás. O reino de Deus tem esse paradoxo. Porque para nós o importante é o Senhor e nada mais. Então você tem, quando abre mão, quando serve, então quando você tem uma vocação, um dom, agora vamos encaixar o dom, sabe tocar, sabe cantar, sabe ensinar, e você entrega, você doa, você dá, você contribui, você distribui, você compartilha tudo que você tem, e nessa hora não é mais só você que tem, mas é um monte de gente que tem, você não tem mais a exclusividade do que Deus te deu, nesse momento você enriquece, porque compartilhou o que você recebeu do Senhor. Agora, quem não nasceu de novo, né, irmão, só pensa em si mesmo. Só quer guardar o que possui. E aí, quem é egoísta e só pensa em si, se apropria daquilo que não é seu. Porque, na verdade, você pensa que tem, mas o que você tem pertence ao Senhor. Então você usurpa. Lembra da parábola que nós já estudamos aqui sobre o rico insensato? Farei celeiros, farei cofres, guardarei meu dinheiro, multiplicarei a minha riqueza e abrirei uma garrafa e celebrarei, celebra minha alma a tua riqueza. Aí vem a voz de Deus assim, ah, louco, essa noite pedirão a tua alma. E para quem ficará o que você preparou? Muito legal a passagem, né? Sinistra também. Muito legal para os que creem. Sinistra para quem não crê. Porque o que Jesus está dizendo na parábola é o quê? Que o cara faz planos, né? Planos, porque ao homem pertence fazer planos. Mas a palavra final pertence ao Senhor. Então o ímpio, o que não crê, o que não ama, se apropria do que não é seu. Então até o que não tem, porque não é dele, lhe será tirado. Olha só, não é seu. Não foi isso que o cara falou? Goza minha alma da sua riqueza. Que riqueza? Acabou a sua alma. Essa noite não tem mais nada. Lembra a passagem de Beltesazar, né? Belsazar, imperador babilônico, juntou todos os utensílios do templo, deu um festão, um banquete. E aí no meio da passagem aparece a mão gigantesca escrevendo na parede: Mene, Tekel, Ufarsim, pesado foste na balança, foste achado em falta, e o teu reino, ó, acabou. Acabou. Igual poeira. E aí isso vai lembrar outros textos. A glória do homem é como uma flor. De manhã, incrível. De noite, seca-se a erva. Deus colocando o homem no seu lugar, tá vendo? Você pensa que tem? Pensa que pode? Né? Como o faraó diz para Moisés: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Então o faraó agora vai comer essa empada aí, irmãos. Deus vai servir essa empada fria, sem azeitona para ele. Não sei como é que pode alguém não gostar de azeitona. Eu te porei sobre o muito. Os entendedores entenderão. Eu te porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor, tá vendo? Por quê? Porque o cara multiplicou. Olha que texto incrível. Ele pegou o talento, que era dinheiro, investiu, multiplicou e devolveu tudo. Não é dele. É Davi entregando a coroa. Está aqui o dinheiro, está aqui o povo, está aqui o herdeiro, está aqui a coroa. Senhor, é tudo teu. Ele entrega tudo. Tudo. Devolve. Agora o camarada lá não enterrou, né? Ele enterrou. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Está vendo? Ele escondeu, ele não se importa. Isso não é meu, eu vou ter que devolver, então vou devolver a mesma coisa. Dane-se, ele que invista sozinho. Não tem vínculo com o Senhor, não se importa. Isso não se importa. É sobre isso que Jesus está falando. Vocês se importam? Vai cair tudo. Os fariseus, eles não se importam com o Senhor. Jesus fala para os fariseus: vocês não creem em mim porque vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Jesus fala. Jesus pega pesado, fala diretamente. Quem nasceu de novo, se ele é capaz de dizer que não quer fazer nada pelo seu Senhor? Eu já ouvi vários irmãos, quando eu ainda liderava, há muitos séculos atrás,
Quantos irmãos, não quero fazer nada não, quero ficar aqui no meu cantinho. Não quero fazer nada, não quero. Irmãos, e os servos de Deus que amam o Senhor, muitos aqui nessa noite, quantos de nós já fizemos tantas coisas para os nossos irmãos, às vezes chorando, com problemas em casa, com grandes dificuldades, com problemas de saúde. Quantos e quantos cultos nós fomos com o coração partido, com a mente perturbada, para servir os nossos irmãos? Quantas vezes eu subi no púlpito para pregar de coração vazio, irmão, sem ter nada para dar, nada, abalado, eu queria sumir dali, mas eu tinha um compromisso com os meus irmãos. E naqueles cultos, por incrível que pareça, mas a Bíblia mostra agora com clareza, naqueles cultos, onde eu estava ali sofrendo, abalado, me sentindo péssimo, me sentindo rejeitado, me sentindo reprovado por Deus, nesses cultos, quantos testemunhos eu ouvi essa noite, Deus falou comigo. Que palavra, que ensinamento, que culto libertador. E eu ficava sem compreender. Como? É lógico, quando a gente não tem nada para dar, quando nós estamos no fundo do poço, quando tudo que existe é só de Deus, então só Deus é glorificado. Porque os homens estão caídos. Nesse momento de gente caída, é que a glória de Deus se exalta, que é exatamente o que o Senhor diz para Paulo. Não se preocupe pelo fato de você estar enfraquecido, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem nasceu de novo seria capaz de criticar o Senhor dizendo que exige demais? Que o seu mandamento é um tormento? Claro que não, irmão. Que é o que o cara fala. Tive medo. Quem nasceu de novo ama servir com tudo que recebeu de Deus na vida. Dons, recursos e serviços. Quem nasceu de novo tem o prazer de entregar para o Senhor aquilo que tem. E entrega onde estiver. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos estar lá, estaremos onde o Senhor nos colocar. O medo que o servo alega não é medo, e sim desprezo pelo Senhor. É disso que Jesus está falando. Que os fariseus, que os religiosos, eles desprezam a Deus. Eles desprezam o Senhor completamente. Se vocês me amassem, se vocês amassem a Deus como vocês dizem que amam, vocês me receberiam, vocês saberiam quem eu sou. Eles desprezavam o Senhor completamente. Esconder um talento é sinal de desprezo. E os que desprezam ao Senhor, que negligenciam o seu poder, se arrependerão, porque o juízo de Deus virá mesmo. A condenação é inevitável. Mas os que servem, os que investem, os que apoiam, os que cuidam, esses têm as marcas do novo nascimento. Então não importa o que aconteça, pode esperar. Na hora certa, no dia certo, Jesus voltará. Amém, irmão? Essa é a nossa certeza. Então a pergunta que não quer calar, né? Na outra parábola eu perguntei: as nossas lâmpadas estão acesas? Essa era a pergunta. A pergunta de hoje é outra. Você tem investido aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Essa é a pergunta. O que você faz? Enterra? Porque não se importa? Porque só pensa em si? Ou tem investido aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Não, cada pessoa tem a sua própria habilidade, tem o seu próprio recurso, tem a sua própria disponibilidade, mas a obra de Deus ela é ampla, plena e atinge a todos em todos os lugares. Eu quero terminar citando dois exemplos das Escrituras, de gente que não tinha condição de dar nada, mas o que deu mudou a história. Um exemplo do Antigo, um exemplo do Novo. No Antigo Testamento nós temos o caso de Naamã, poderoso general sírio, vencedor de grandes batalhas, inclusive o texto diz que Deus lhe dava vitória nas batalhas, então ele era um homem abençoado por Deus, mesmo não sendo israelita, não é o primeiro caso, mas apesar de toda a glória, de toda a honra, de todo o poder, ele era leproso. E a Bíblia diz que ele tinha na sua casa uma escrava hebreia, uma menina. Além de ser escrava, era menina. Ok? A gente já sabe também, historicamente, culturalmente, que problemão isso é. Mas aquela menina, de forma ousada, corajosamente, ela não tinha dinheiro, ela não tinha recurso, ela não tinha poder, ela não tinha reconhecimento social. As mulheres não eram nem contadas nas genealogias.
nas histórias, mas ela tem a coragem de dizer o seguinte: se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Israel, ele seria curado de lepra. Aquela frase, dita de forma singela, ingênua, por uma menina, entrou no coração de Naamã e nada parou aquele cara. Ele foi igual um trator para encontrar Eliseu. E ele encontrou-se com Eliseu, mas muito mais do que isso, ele encontrou-se com o Deus de Eliseu. Amém. Eu não tinha nada para dar. Né? Isso é muito legal na Escritura. Nós fomos acostumados, na cultura evangélica, religiosa, a glorificar os pregadores, né? Os evangelistas, os missionários, os que fazem milagres, mas o nosso Deus, que faz grandes coisas, também age nas coisas singelas e delicadas. O outro exemplo é do Novo Testamento. Estudo que eu e o Davi já fizemos na quinta-feira. Quando Jesus está com seus discípulos, diante de uma multidão com mais de 5.000 pessoas, todo mundo aglomerado, ninguém de máscara, e Jesus declara, dá uma ordem, né? Alimentem a multidão. E os discípulos, se enlouqueceu, como? Precisaríamos de muito dinheiro, ó, de novo o dinheiro, tá vendo? Pensamento egoísta, falta de fé, a falta de confiança. E Jesus pergunta, vocês não têm nada? Vocês não têm nada? E aí aparece um menino com uma cesta, com 5 pães e 2 peixinhos. Que não é nada, não dá nem para mim e para o Davi, irmãos. Vai sair tapa na Deus. Sentar o toquinho, então vai dar briga. É muito grande. Só que aquele nada nas mãos de Jesus virou um grande milagre. A ponto de sobrar pão. Então esses textos devem nos confrontar, porque na verdade eles nos ensinam que o investimento na obra de Deus, o cuidado da obra de Deus, não tem a ver com condição física, financeira, né, momento da nossa vida. A gente dá o que temos. Eu até postei um vídeo recentemente, e é aqui que eu termino, do Weber Campos, eu conversando com ele num debate, e eu pergunto para ele sobre ensino, sobre formação, e ele fala o seguinte: a gente só pode dar o que tem, cara. Ele disse, a gente só pode dar o que tem, você não tem nada para dar. Então a gente tem que dar o que tem. O que a gente tem? A menina do Antigo Testamento tinha uma informação. E o outro tinha um cestinho. Mas eles deram o que tinham. E ao dar o que tinham para Deus, na mão de Deus, isso vira um turbilhão. Eu fecho essa mensagem dessa noite, essa reflexão, me lembrando de uma frase bíblica, que é uma das frases que mais mexe com o meu coração, que é a frase de Deus para Gideão, quando ele diz: Gideão, você é o cara que vai libertar Israel dos midianitas. E a Bíblia diz que os midianitas eram como gafanhotos, eles chegavam às centenas, aos milhares, consumindo tudo, eram como animais, eram incontroláveis. E Gideão fala: isso é impossível, eles são muitos. E Deus diz para ele: é verdade, mas se eu estiver com você, eles serão como se fossem um só. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Amém. Então,